Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina Inteligência Artificial eu vou continuar com o tema Multilei Perceptron. Pessoal, na videoaula passada nós aprendemos que uma rede neural artificial ela executa o processo de aprendizagem seguindo duas direções, o forward propagation e o back propagation. No forward propagation é quando a rede neural artificial ela vai obter o, o valor de y, ou seja, a classe, executando uma sequência de cálculos divididas em etapas, empregando função soma, função de ativação, os pesos, e dessa forma é possível obter o valor de y, a saída. E vale lembrar que, normalmente, nas primeiras interações da rede neural artificial, esse valor de y ele está muito distante do valor real. Inclusive, na etapa 3, o cálculo de erro da predição é executado visando mensurar a média absoluta de erro que foi obtida, para que dessa forma a rede neural artificial ela possa ajustar os seus pesos visando obter uma saída, ou seja, o valor de y, mais próximo do valor real. E esse ajuste de peso ele é realizado exatamente na direção backpropagation, ok? Então, uma rede neural artificial, durante o processo de aprendizagem, a cada época, a cada interação, o valor de y é obtido, cálculo de erro é executado e ajustes de peso são executados visando obter o valor de y mais próximo do valor real. Essa tabela que eu apresentei na videoaula passada, que ela mostra o conjunto de treinamento que foi empregado, baseado na tabela Shaw. Então aqui nós temos os valores de entrada x1 e x2 e valor de saída, a classe. E essa tabela mostra também os resultados que foram previstos e os erros correspondentes. Para calcular o erro é muito simples, basta subtrair a resposta correta da resposta calculada. E para obter a média absoluta, basta calcular a média dos erros que foram obtidos. É possível observar que essa média absoluta, 0,49, é um valor alto para uma rede neural artificial, o que implica a necessidade de novas interações, novas épocas, visando ajustar os pesos para minimizar os erros obtidos na hora de predizer o valor da saída, ou seja, predizer a classe. E aí, pessoal, torna-se necessário a utilização de algoritmo justamente para ajustar os pesos a cada iteração, a cada época. E aí o algoritmo descida do gradiente, ele é amplamente utilizado e será o foco desta videoaula. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender o que é a descida do gradiente. Para ajudar a gente a aprender o que é a descida do gradiente, eu coloquei aqui algumas representações visuais da descida do gradiente. Então vamos usar essa primeira representação aqui. Então imaginem que aqui em cima tem
uma média absoluta de erro. E conforme os pesos da rede neural eles vão sendo ajustados, essa média absoluta de erro ela vai descendo, 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 descendo. Os pesos vão sendo ajustados e a média absoluta de erro ela vai caindo, 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 caindo. E aí até chegar aqui na base. Né? Ok? Então essa base ela significa dizer que o erro atingiu um mínimo, certo? A partir de determinados pesos que foram obtidos, que foram ajustados. Vamos observar essa outra representação aqui, que parece com uma tigela. E nessa tigela aqui tem uma esfera que corresponde ao erro. Vamos imaginar que essa esfera ela seja jogada na tigela. Então ela cai, né? Ela cai, e aí exatamente nesse ponto aqui, a média absoluta de erro é alta, e conforme a esfera ela vai caindo, os pesos eles vão sendo ajustados, e essa média absoluta de erro vai diminuindo. Né? E aí essa esfera ela pode subir, né? E descer, subir e descer, subir e descer, e conforme ela sobe e desce, os pesos vão sendo ajustados, até que em uma determinada época, ou seja, um determinado episódio, essa esfera ela vai chegar aqui na base da tigela, né? Indicando que a média de erro ela foi minimizada. Beleza? Aqui tem uma outra representação de descida do gradiente, onde, novamente, é possível nós imaginarmos um erro, uma média absoluta de erro que está exatamente aqui, nesse lugar, nesse ponto do gráfico, e esse pico, né? Isso aqui lembra montanhas. Então, conforme os pesos eles vão sendo ajustados, o erro ele vai caindo, 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 até chegar aqui na base. Beleza? Ok. Mas como? Como realizar essa descida do gradiente? Né? Existe alguma função que possa ser empregada para viabilizar que seja possível que o erro ele caia, e ele caia conforme os pesos vão sendo ajustados? Certo? Então existe sim uma função, é chamada de função de custo ou função de perda. Ou seja, é uma função que visa encontrar valores de pesos cujo erro seja o menor possível. Beleza? Então, pessoal, o gradiente é calculado para saber quanto ajustar os pesos por meio da função de custo ou função loss function, né? Função de perda. Ok? Então está aqui, pessoal, a função de custo ou função de perda, onde esse C aqui significa custo. E aí, pessoal, essa função, como é que ela calcula o gradiente? Então, pessoal, através da derivada parcial. Então, a derivada parcial ela é calculada visando mover a direção do gradiente. Certo? E dessa forma ajustar os pesos. Então, é empregado, né, o cálculo da derivada parcial para viabilizar que seja possível realizar essa descida, né, essa descida do gradiente, que consiste em ajustar os pesos. Ok? Essa outra figura aqui, ela é um gráfico, né? Um gráfico que mostra a relação entre o erro e o peso, e também mostra
alguns pontos aqui onde existe uma alta média de erro, né? Aqui, ó, aqui tem um, e aí a função de custo, ou a função de perda, ela é empregada por meio da utilização de derivadas parciais para calcular o declive da curva, certo? Visando minimizar o erro, né? Chegar aqui no mínimo global. Tudo bem? E obter um peso, né? Um valor de peso que seja o valor de peso ideal, certo? Que reduza o erro. Ok? Então é isso. Então essa função ela serve para calcular o declive da curva com derivadas parciais. Estão lembrados de derivadas lá das disciplinas de cálculo? Pois é, pessoal. Bom, e como é que a gente vai calcular a derivada? Vocês estão lembrados dessa fórmula aqui? É a fórmula da função, a fórmula da sigmoide, né? Que é usada na função de ativação. Então aqui tem a sigmoide, a função de sigmoide recebe um valor de entrada, o valor x, que é o resultado da função soma, e aí a função sigmoide ela retorna o valor entre 0 e 1, né, que é o valor de y. Então, a gente vai obter a derivada da sigmoide, né, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ó, d igual a y vezes 1 menos y. Então, a derivada da sigmoide é essa, d igual a y vezes 1 menos y. Beleza? Então, esse y aqui corresponde, né, à saída da sigmoide. Beleza? Então, a derivada é bem simples, né? Onde o d é igual à direção do peso. Ou seja, aumentar ou diminuir o peso. Legal, né? Certo? E aí, pessoal, essa figura ela apresenta para vocês uma espécie de um roteiro que é necessário seguir para, no final das contas, ajustar os pesos. Então, a partir da função de ativação, né, está aqui, ó, sigmoide, a gente deriva essa função, né, então aqui, ó, derivada da função, certo? E aí, uma vez que a gente obtém a derivada da função, o próximo passo é calcular o delta, é obter o valor do parâmetro delta, né, para que finalmente a gente possa obter o gradiente, que é o nosso objetivo, né, principal, que consiste no ajuste dos pesos, certo? Cálculo do parâmetro delta. Para calcularmos o parâmetro delta, primeiro, pessoal, vai ser necessário a gente calcular o delta da camada de saída da rede neural artificial. E depois que a gente calcular o delta, né, da camada de saída, a gente vai calcular o delta da camada escondida. Ok? Então, vamos lá. Delta da camada de saída. Ok, então vocês estão vendo aqui, né, é uma rede neural artificial, é aquela que eu empreguei na videoaula passada, que ela apresenta aqui as entradas, os valores de entrada de x1 e x2, né, 0, 0, que corresponde ao primeiro registro do conjunto de treinamento, certo? Está aqui, ó, 0, 0, né, 0, 0, e a saída, 0, certo? E aí, é possível também observar o valor da função de ativação correspondente a cada neurônio, né? É possível observar aqui, ó, 0.5, 0.5, 0.5,
que é o valor da função de ativação. Ok? É possível observar também aqui, ó, menos 0,381, que é o valor da função soma da camada de saída, certo? E é possível observar também o valor da função de ativação da camada de saída, que é 0,406. Beleza? Ok. Para a gente calcular o delta da camada de saída, a gente vai usar esse cálculo aqui bem simples, ó. Delta saída é igual a erro vezes derivada sigmoide. Para a gente obter o erro, basta subtrair o resultado real menos o resultado que foi previsto. Então, 0 menos 0,406, né? A gente consegue obter o erro, que nesse caso aqui, ó, foi menos 0,406. E depois a gente vai obter a derivada sigmoide, cujo resultado é 0,241. Ou seja, a derivada, né, da função sigmoide, da função de ativação, certo? É 0,241. Nós já aprendemos no slide anterior como calcular a derivada. Beleza, uma vez que a gente obteve o valor do erro e a derivada sigmoide, é possível obter o delta de saída, né? Usando esse cálculo bem simples aqui, o erro vezes a derivada da sigmoide, cujo resultado foi, ó, menos 0,098. Então, para essa primeira entrada aqui, o delta de saída foi menos 0,098. O valor da função soma de saída foi menos 0,381. E o valor de y, ou seja, o valor da função de ativação da camada de saída foi 0,406. E aí, pessoal, a ideia é calcular o delta de saída correspondente a cada entrada, né? a cada registro do conjunto de treinamento. Certo? A gente vai calcular o delta de saída. Então, acabei de mostrar o delta de saída correspondente ao primeiro registro. Segundo registro, ó, foi 0,139. Certo? Terceiro registro, também 0,139. E finalmente o quarto registro, que o delta de saída é menos 0,114. Beleza, então foram calculados os deltas da camada de saída correspondente a cada entrada do conjunto de treinamento. E agora vamos calcular o delta da camada escondida. De forma similar ao cálculo do delta da camada de saída, nós iremos calcular o delta da camada escondida para cada registro do conjunto de treinamento. Então, para o primeiro registro, cujo valor de x1 é 0 e o valor de x2 é 0, e cujo valor da saída é 0, ok? Nós vamos calcular o delta da camada escondida. Beleza. Então, pessoal, observem que o resultado da função soma correspondente a cada neurônio da camada escondida, observem aqui o valor 0, 0, 0. Ok? E é importante lembrar que o resultado da função de ativação é 0,5, né? Para cada neurônio. E aí, pessoal, ao aplicar a derivada, o valor que será obtido será 0,25,
0,25, 0,25. Ok? E lembrando que a gente já obteve o delta da camada de saída para né, para essa entrada aqui, né, para esse registro. Certo? E dessa forma, pessoal, para calcular o delta escondido, basta usar esse cálculo aqui, ó, que é delta escondido é igual a derivada sigmoide vezes o peso vezes delta saída. Certo? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, para esse primeiro neurônio aqui. Delta escondido é igual a 0,25 vezes o peso, aqui, ó, menos 0,17, certo? Vezes delta saída, que é menos 0,98. E aí o resultado foi 0,000. Tá? Vamos calcular o delta, o outro delta escondido, né, correspondente ao próximo neurônio. A derivada sigmoide, 0,25 vezes, vezes o peso, né, menos 0,893, está aqui, ó, vezes, né, o delta saída, que é menos 0,098. O resultado foi 0,022. E finalmente, para o terceiro neurônio, vamos calcular o delta, né, o delta escondido, 0,25 vezes 0,148, né, vezes menos 0,098, o valor obtido foi 0,004. Então, a gente conseguiu calcular aqui o delta escondido, o delta escondida, né, delta da camada escondida, correspondente a cada neurônio da camada escondida na primeira entrada, né, correspondente ao primeiro registro, beleza? E aí a ideia é calcular o delta da camada escondida correspondente a cada registro do conjunto de treinamento. Então nós vimos aqui para o primeiro registro, o segundo registro, observem aqui, ó, o delta escondido correspondente a cada neurônio. Né? Ó, o primeiro aqui, 0,01, 0,029, 0,005, beleza? Para o terceiro registro, e finalmente para o quarto registro. Ok? Então, uma vez que a gente calculou o delta da camada de saída e o delta da camada escondida, aqui, ó, né? Seguindo o nosso roteiro, o próximo passo vai ser ajustar os pesos. Finalmente ajustar os pesos. Certo? Então, para essa videoaula, para ela não ficar muito longa, acabei. Para não ficar muito longa, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui e aí eu vou gravar um próximo vídeo, né, que vai começar a partir daqui, ó. Ajuste dos pesos, ou seja, gradiente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu recomendo fortemente que vocês revisem com calma essa aula, né? Visando aprender como calcular o delta da camada escondida, o delta da camada de saída, entender, né, melhor como empregar o cálculo da derivada, né, visando minimizar a média de erro absoluto através dos ajustes de peso. Então, a próxima videoaula, o foco será finalmente o ajuste dos pesos. Beleza, pessoal? É isso. Um forte abraço para vocês.